Olá pessoal, vamos continuar aqui falando sobre a pregação de Pedro como um padrão da pregação da igreja primitiva e também como modelo, para nossa pregação hoje como igreja do Senhor Jesus atualmente. Este segue sendo um modelo para nós. E nós estamos falando que a pregação aqui de Pedro é uma pregação querigmática, ou seja, é o anúncio das boas novas, E essa palavra querigmática é a que traz luz, é aquela primeira mensagem, é que revela Jesus, é que leva à conversão. Também poderia dizer a palavra evangelística, que leva o primeiro evangelho, as primeiras boas novas, onde a pessoa tem o primeiro encontro com Deus, onde ela é impactada pelo evangelho, Então esse é o conteúdo, dessa mensagem evangelística que nós devemos recuperar na pregação da igreja, essa pregação cristocêntrica, essa pregação que aponta para Jesus, Nós podemos ver também esse conteúdo dessa mensagem, querigmática do evangelho, através do próprio apóstolo Paulo também, Quando ele lá em 1 Coríntios, ele deixa claro esse conteúdo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 adiante, diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como eu as preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Daí ele vai dizer: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Muito bem, então esse é o conteúdo aqui do Evangelho, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então essa mensagem querigmática, que traz a luz no meio das trevas, que ilumina aqueles que estão em cadeias e que ainda não tiveram a revelação da verdade, que ainda não tiveram a revelação de que o nome deles também estava incluído na cruz do Calvário. Essa mensagem é justamente a mensagem que Pedro está anunciando, que Jesus ele vem para ser o centro da história, Jesus ele veio para ser aprovado por Deus, E algo assim muito importante para a gente também analisar aqui no texto, em especial, voltando então a Atos 2, especialmente no versículo 22 de Atos 2, diz assim: israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres feitos, portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, a mensagem de Pedro também tem um endereço. Então, ele está endereçando a mensagem dele para os israelitas. Então, Pedro não está pregando para os pagãos, para os gentios, Pedro não está pregando para outras nacionalidades, aqui ele está pregando justamente para os israelitas. Porque, por mais que vocês veem aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que haviam várias nacionalidades ouvindo as grandezas de Deus na sua própria língua materna, o que tem que ficar claro para vocês é que todas essas pessoas, apesar de viverem em outros países do mundo greco-romano, da bacia do Mediterrâneo da época, todos eles eram israelitas da diáspora,
que haviam sido dispersos, né, e que viviam em várias nações ao redor ali da bacia do Mediterrâneo, e que vinham para Jerusalém justamente porque tinham essa raiz e eram israelitas e vinham para Jerusalém para celebrar as festas judaicas. Então, Pedro está endereçando contextualmente a mensagem dele para os israelitas. Então, toda mensagem, toda pregação tem que ter um endereço, tem que ter uma leitura do contexto para poder encarnar a mensagem. Então, essa é uma lição para os missionários. Os missionários não podem pregar o mesmo evangelho da mesma forma em todo lugar. Deve ser encarnado para aquela realidade daquele lugar. A essência não muda, mas a forma, o jeito, como chegar, deve ser respeitado o contexto. Então, o Pedro aqui está pregando para os israelitas, justamente mostrando para os israelitas que Jesus de Nazaré, né, Jesus o Galileu, era o Messias. Então, os judeus que estavam ali, eles também conheciam a Torá, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, eles liam na sinagoga. Então, eles sabiam do que Pedro estava falando, né? E Pedro está dizendo, olha, esse Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir, ele é um varão aprovado por Deus, ele é o Messias esperado, e através dos sinais, dos milagres, dos prodígios, né, tem a confirmação dessa verdade, né? Então, o que Pedro também traz aqui no versículo 23 é que esse Jesus que morreu na cruz, né, ele morreu por presciência de Deus, desígnio de Deus, né? Ou seja, ele não foi um acidente a morte de Jesus, foi algo que Deus já previu, algo que Deus já tinha pré-determinado para que pudesse acontecer para salvar a humanidade. Então Jesus vem cumprir, né, as promessas, a palavra de Deus já revelada desde a queda, né? Quando você fala, mas como assim desde a queda? Sim, desde a queda de Adão e Eva pelo pecado, já foi ali determinado, né, essa palavra, essa revelação do Evangelho, né? Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós temos o que é chamado do proto-evangelho, né? Vamos dizer que é a primeira manifestação do Evangelho, né? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando diz lá assim, ó, olha lá na sua Bíblia, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, logo depois da queda, em que o ser humano então pecou, o homem e a mulher pecaram e se separaram de Deus, foram expulsos do paraíso, e através então dessa herança pecaminosa, nós nascemos e esse pecado nos separou da glória de Deus. O próprio Deus aqui já está provendo essa revelação do Cristo que viria e que pisaria a cabeça da serpente, porque aqui está falando do descendente da mulher. E o descendente da mulher, Jesus nasceu justamente por obra do Espírito Santo, mas no ventre de Maria, de uma mulher. E diz também que o descendente da serpente iria ferir o calcanhar dele. Mas esse ferir o calcanhar significa exatamente a morte de Jesus. Mas diz o texto que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Isso significa a vitória de Jesus. Que Jesus iria, através da morte dele, vencer o pecado e vencer também o acusador, vencer a Satanás. Porque vencendo a morte, vencendo o pecado, né, toda acusação, ou seja, toda arma de Satanás cai por terra.
né? Porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado, justifica diante de Deus. Então, deste modo, toda arma do inimigo que é de acusação é desfeita. Então, ali Deus já estava determinando, e é isso que Pedro está revelando aqui. Este homem foi entregue por propósito determinado, né, e pré-conhecimento de Deus. Né? Então, quer dizer, a morte de Jesus não foi um acidente, não foi algo assim que aconteceu como por acaso. A morte de Jesus tinha um propósito, né? E Jesus sabia, por isso que Jesus se entregou. Jesus ele se entregou à morte, ele se entregou. Na última hora ali você pode ver que Jesus entregou o espírito dele e morreu. Então a morte de Jesus foi um plano de Deus determinado, né? E também nós vemos aqui o texto, então veja que Pedro ele está falando sobre a morte de Jesus, né? Não, ele está falando sobre a vida de Jesus, a obra, né? No versículo 22, falando dos milagres, das maravilhas, dos sinais, né? Falando toda a obra que Jesus havia realizado, estando entre eles. Né? Depois Pedro está falando aqui da morte de Jesus, no versículo 23, como nós já citamos. E a partir do versículo 24, Pedro vai falar sobre a ressurreição. Então, vida, morte e ressurreição. Exatamente o que Paulo estava falando lá em 1 Coríntios 15. Morreu pelos nossos pecados, né? E ressuscitou ao terceiro dia. Então, contudo, no versículo 24, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então aqui Pedro está mostrando que aquele Jesus, né, ele é o Cristo esperado, é o Messias esperado, e que através da ressurreição ele prova, né, definitivamente a autoridade e o poder dele sobre a morte, e ele conquista essa vitória. Então Pedro está afirmando, né, essa realidade, essa verdade absoluta do Evangelho, que Cristo vem para vencer a morte. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Ou seja, Cristo vem e vence a morte, e a morte não pode reter Jesus, que Pedro está dizendo aqui, porque era impossível que a morte o retivera, porque ele é o autor da vida, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então ali ele foi ressuscitado, e ao ser ressuscitado ele venceu todo o poder das trevas, todo o poder da morte. E aí ele vai continuar, Pedro vai continuar a mensagem agora citando Davi, né? Como eu já falei no outro vídeo anteriormente, a respeito dele quem? De Jesus, afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Veja que o que Pedro quer deixar claro é que essa palavra de Davi não estava falando de si mesmo. Davi também estava profetizando sobre o Messias, porque Davi morreu e sofreu decomposição. Mas o que ele está citando aqui é que Davi está revelando que o Cristo iria ressuscitar, ou seja, que não iria ser dominado pela morte ao ponto de chegar à decomposição do seu corpo. Na verdade, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, conforme também a promessa em Isaías 53, né? E é muito, muito importante olhar bem essa parte e entender bem claramente, né, o que Deus está revelando através de Pedro nesse texto, né? Então Jesus ele vem ser todo esse cumprir da lei e dos profetas e das promessas de Deus. Muito bem, muito bem.
Vamos continuar aqui, né? O texto que ele está citando aqui do Salmo, né? É o Salmo 16, versículo 8 ao versículo 11, Salmo de Davi, né? Então essa já é uma promessa, já é uma palavra sobre o Messias, né? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, portanto está alegre meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Então essa palavra, veja que Pedro está citando o Antigo Testamento, justamente citando um salmo, né, que eram cânticos do povo de Deus, e citando um profeta, que é o profeta Joel. Então Pedro está trazendo para dentro da pregação dele palavras do Antigo Testamento que eram bem conhecidas dos israelitas, para dizer que essas palavras elas têm a ver justamente com Jesus. Jesus vem ser o cumprir de todas essas palavras. E isso é maravilhoso, né? Aprender nessa pregação. Cristo, ele foi exaltado. Então, uma das partes aqui do conteúdo da mensagem de Pedro é que Cristo foi exaltado, né? Se nós continuarmos lendo aqui, né, o texto, né, versículo 31 do capítulo 2 de Atos, né? Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Pedro aqui está afirmando, né, que ele viu, que ele foi uma testemunha ocular, né, da morte de Jesus e da ressurreição e da ascensão de Jesus, né, porque é o que vem na sequência aqui. Então, a morte, ressurreição e ascensão, tudo isso faz parte da mensagem. E é isso que você e eu temos que pregar, né? Nós temos que sempre levar as pessoas a entender sobre a morte expiatória, a morte sacrificial, a morte que traz regeneração, e também entender, levar as pessoas a entender sobre a ressurreição como a declaração ou como o determinar, né, que Jesus ele era mais poderoso do que a própria morte. Ao ressuscitar, ele venceu o poder da morte e ele venceu Satanás, pisou na cabeça da serpente, né, porque ele acabou com toda e qualquer possibilidade acusatória. Então ele tirou todas as armas de Satanás contra nós na cruz, ao morrer e ao ressuscitar. E também algo que tem que ficar claro, que ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele subiu aos céus, é o que Pedro está colocando aqui claro no versículo 32. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato, versículo 32. E o 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Olha, então, ligando com o Pentecostes. Então, o que Pedro está fazendo é exatamente explicando para eles, né, que graças à morte, à ressurreição e à ascensão de Jesus, então ele vem e derrama, ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja conforme eles estavam vendo. E tudo conforme Jesus tinha explicado, né? Que ele tinha que morrer, ele tinha que ressuscitar, ele tinha que subir aos céus para que o Consolador viesse, para que o Espírito Santo viesse. E Jesus vai falar bem claramente isso em João, que ele não ia nos deixar órfãos, né? Que ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas que nós, os que cremos em Cristo, conheceríamos, e que o Espírito Santo nos ia
ia nos ensinar todas as coisas, e ia fazer com que nós lembrássemos de tudo aquilo que ele havia dito. Então, Pedro faz toda essa mensagem do Evangelho para revelar, né, que aquele derramar do Espírito Santo é uma sequência de todo esse Evangelho de Jesus, que agora toda essa mensagem está sendo depositada na igreja através do poder do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo traz para dentro dos discípulos, para dentro de nós, todo o poder e autoridade do Cristo. Então as mensagens de Jesus agora não são somente mensagens que nós ouvimos falar ou que alguém nos falou. Então a mensagem do Cristo, através do poder do Espírito, ela se torna algo interior. Então o Espírito Santo traz para dentro de nós, escreve, né? Não mais com tinta, não mais em pedra, mas através do Espírito Santo, as palavras de Deus são escritas no nosso coração, em coração de carne. Então, o Espírito Santo traz toda essa mensagem para dentro do coração de Pedro, para dentro do coração dos primeiros discípulos e para dentro do nosso coração como igreja do Senhor. Então, o Pentecostes, o dia do Pentecostes, vem revelar exatamente isso, é o que Pedro está explicando aqui. Que as coisas estão conectadas, que Deus está trabalhando numa sequência lógica, numa sequência muito poderosa. E agora ele está inaugurando a igreja, depositando toda a autoridade dele na igreja, que agora é o corpo de Jesus. Porque, veja bem, Jesus foi exaltado e foi ressuscitado e subiu aos céus com o seu corpo. Assim que Jesus foi com o seu corpo físico. Né? Então agora o corpo físico de Jesus na terra é a igreja. Então isso eu quero trabalhar com vocês, né, na próxima mensagem, que vai falar também sobre como viviam os cristãos, ou seja, a primeira igreja. Então eu já quero começar a introduzir para você que a igreja, né, ela é o corpo físico de Jesus hoje. Ou seja, as pessoas são tocadas fisicamente por Jesus através da igreja, através de mim, através de você. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de revelar, de trazer esse evangelho para que as pessoas possam ser transformadas, ser tocadas, ser libertas, ser curadas, restauradas, ser salvas pelo poder do evangelho. Então a igreja é o corpo de Cristo, como Paulo vai revelar, e Jesus é o cabeça. Então agora Pedro está trazendo essa revelação, né? Exaltado à direita de Deus, está trazendo, olha, Jesus foi exaltado, né? E recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês estão vendo agora, né? Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, né, como estrado para os teus pés. E aqui Pedro está citando outro salmo de Davi, né? O Salmo 110, versículo 1, né? Então, outra vez, trazendo uma mensagem de Davi e colocando como Jesus cumprindo essa palavra, né? E aí, amados, nós vamos chegando para o final dessa mensagem da pregação de Pedro como a pregação padrão da igreja primitiva, então também como a pregação padrão para a igreja atual. Então a igreja não tem que inventar a roda, a igreja não tem que inventar outra mensagem, a igreja tem que pregar essa mensagem, obviamente contextualizando para cada lugar e situação, mas a essência não pode mudar, né? Como Paulo vai dizer, ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser o que já está colocado, que é Cristo. Então a mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica, como foi a de Pedro, né? E aí o que Jesus está aqui, o Espírito Santo está usando Pedro, né? No último momento. Toda mensagem, toda pregação tem que levar um apelo, né? Nós temos que levar a pessoa a uma decisão. Então toda mensagem é como um funil.
né? Pedro vai contando a história, vai trazendo desde lá do Antigo Testamento, ele vai chegando a uma conclusão. Então toda mensagem tem um corpo, tem uma introdução, tem um corpo e tem um apelo, um chamado, né? Vai afunilando até o confronto. Veja aqui que Pedro ele vai confrontar aqueles que estavam ouvindo ali, né? Se você olhar no versículo 36, quando Pedro está afirmando outra vez sobre Jesus, né? No versículo 36 do capítulo 2 de Atos, diz assim, ó, sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Né? E aí diz o texto, continuando, no versículo 37, ao ouvirem estas palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos o que eles deviam fazer. Né? Mas eu quero ler esse texto em outra tradução. Eu estou lendo aqui na Bíblia NVI, né? Eu vou ler agora em outra tradução, eu vou ler na tradução de Almeida, Revista e Corrigida, o mesmo versículo aqui, 37, para falar com vocês. Olha aí. Olha o que diz aqui essa outra tradução. Versículo 37 de Atos 2. Diz assim, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Né? Que faremos, irmãos? Então veja, compungiu-se-lhes o coração. É o mesmo que ter o coração quebrantado. Ou seja, quando a palavra foi tão poderosa, então veja bem, a mensagem do Evangelho, ela é como uma espada, né? Ela fere o coração, compungiu o coração, ela trouxe um confronto. Então a mensagem do Evangelho, ela sempre vai trazer esse confronto para as pessoas, sempre vai gerar, de certo modo, aqui nós vemos que a mensagem do Evangelho gerou uma crise. Então, essa mensagem que não gera nada, essa mensagem água com açúcar, que não confronta ninguém, né? Esse baratear o Evangelho para agradar todo mundo, né? Para que todo mundo fique feliz, contente na sua vida miserável de pecado, isso não é a mensagem do Evangelho da cruz. A mensagem do Evangelho da cruz confronta o ser humano com seus pecados, traz a luz, assim como eu estou com essa luz aqui brilhando, para que eu possa gravar esse vídeo, o Evangelho de Jesus traz a luz dos pecados, ou seja, o Evangelho de Jesus confronta, o Evangelho de Jesus traz essa crise. Então é interessante que hoje a gente vê, muitas vezes a gente tem uma confusão e as pessoas pensam que o Evangelho vem trazer só tranquilidade, né? Calma, né? Que vem confirmar as coisas que ele está fazendo. Ei, peraí, não é o que eu vejo aqui. Quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, eles ficaram como que em crise. O coração deles foi quebrantado, foi impactado, foi ferido, ao ponto deles perguntar, e agora, o que nós vamos fazer? Eles ficaram perdidos, sem saber o que fazer. Então o Evangelho mexeu com eles. Então o Evangelho tem que mexer com as pessoas. A pregação da igreja não pode ser uma pregação que confirma que só é idolatria, que confirma o pecado, que confirma o desejo das pessoas, uma pregação só que confirma o que as pessoas já estão fazendo, né? O Evangelho tem que trazer confronto, tem que gerar crise. Se não existe, veja bem, quando não existe crise, quando não há crise, não há transformação. Toda transformação vem a partir de uma situação de crise. Nenhum milagre acontece quando tudo está bem. Perceba, um milagre acontece quando há um paralítico, ou seja, uma situação de paralisia, quando há um cego, quando há uma pessoa então não enxerga.
Então o milagre vem numa situação de crise. Então todo o milagre de Deus aconteceu, todo o avivamento também veio depois de uma situação de caos. Desde a criação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia, ou seja, o Espírito pairava sobre o caos, e disse Deus: haja luz. Então a luz de Deus, a mensagem do Evangelho tem que trazer luz, tem que brilhar, tem que trazer confronto, tem que trazer transformação. Se não confrontar, de fato não transformará. Então, quando Pedro prega o Evangelho e declara: ó, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Que maravilha isso! Que maravilhoso é isso! Olha o que Pedro está falando. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, quando eles ouviram essa mensagem, eles foram confrontados com o pecado deles. E eles ficaram em crise, desesperados. E perguntaram o que eles tinham que fazer. Isso eu vou continuar falando na próxima aula.